Aquaman banido. Lex Luthor dublando ele mesmo em um filme cancelado. Você está no canal Polvo da Meia-Noite. Eu sou o Polvo e esses são os 9 fatos incríveis que você não sabia sobre a animação Liga da Justiça Sem Limites. Jovem, o povo precisa de você. O povo precisa do seu apoio para crescer. Se gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não te custa nada, mas esses simples atos me ajudam demais. De todas as variadas maravilhas que o mundo dos desenhos animados de super-heróis nos oferece, a série Liga da Justiça é de longe uma das melhores. A animação, que foi originalmente exibida de 2004 a 2006 pelo Cartoon Network, é repleta de momentos memoráveis e cenas de luta épicas. Há poucos momentos na série que parecem desperdiçados, já que mesmo quando o elenco é composto por um monte de heróis secundários e praticamente desconhecidos para a esmagadora maioria dos nerds, quase todos eles têm o seu merecido momento ao sol. E assim como qualquer bom programa, também tem uma boa quantidade de fatos obscuros e interessantes sobre ele. Como muitos dos personagens envolvidos não estavam apenas em quadrinhos na época, mas também em filmes e programas de televisão, havia muitas regras complicadas em torno de quais heróis poderiam aparecer em cada ponto da série ou não, dentre várias outras curiosidades envolvendo a série, e é sobre 9 desses fatos que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Fato número 9. O bate-embargo. Como é o caso de muitas coisas relacionadas à Liga da Justiça, foi muito fácil para as histórias do desenho animado se tornarem centradas no morcego fodão de Gotham. E embora muitos deles sejam os destaques da série, seria totalmente desequilibrado permitir que o Cavaleiro das Trevas fosse o foco constante de uma série que supostamente seria sobre toda a Liga da Justiça. Entre isso e a produção dos desenhos animados do Batman e da série de filmes O Cavaleiro das Trevas, foi tomada a decisão de colocar um limite na quantidade de conteúdo centrado no morcego, que seria colocado no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Isso se estendeu amplamente aos personagens associados ao Protetor de Gotham, como a Batgirl e o Robin, que estavam totalmente restritos à série. É uma decisão que teve altos e baixos, pois embora tenha sido uma jogada inteligente para evitar o excesso do Homem-Morcego na série, também impediu que muitas figuras relevantes e interessantes aparecessem no programa. Fato número 8. O toque secreto de Gail Simone. Gail Simone é vista como algo entre adoração e admiração por uma boa parte dos leitores de quadrinhos, já que seu tempo trabalhando em séries como Aves de Rapina e Deadpool são extremamente influentes para os personagens. Como tal, Simone foi contratada para escrever o episódio Casais, que seria o 6º episódio da 2ª temporada. Isso faz todo o sentido, já que o enredo gira em torno da Caçadora e da Canário Negro, que são 2/3 das aves de rapina que Gale dedicou tanto à criação. Na verdade, a única razão pela qual a história não parece conter o 3º membro do trio, a Batgirl, é o embargo mencionado anteriormente a qualquer personagem relacionado ao Batman. Dito isso, permite que Questão tenha mais tempo na tela, o que não é uma coisa ruim, especialmente quando deu a Simone tempo para cuidadosamente criar uma história de amor entre ele e a Caçadora. Fato número 7. O universo DC animado deveria terminar bem antes do que eventualmente terminou. Olhando para a série finalizada da Liga da Justiça Sem Limites agora, parece literalmente impossível que nem sempre foi planejado para continuar desde o desenho original da Liga da Justiça. Mas a série Liga da Justiça foi inicialmente planejada para terminar sem a versão Sem Limites, terminando com o episódio Escrito nas Estrelas. Ciente do sucesso do programa, o Cartoon Network surpreendeu os que trabalhavam no programa ao propor que continuassem com outra série, que serviria como sucessora. A partir daí, nasceu Liga da Justiça Sem Limite, que duraria mais do que o desenho original. Sem Limites também passaria por uma situação semelhante, já que o show também deveria terminar com sua 2ª temporada, com a equipe de produção preparando o final da série Epílogo, apenas para ouvir que agora teriam que fazer outra temporada. Não se esqueça de visitar a Loja do Polvo e conferir todos os nossos quadros decorativos.
São centenas de artes em alta resolução aplicadas em placas de MDF com laminação em vinil. Se molhar, não estraga, não desbota e não mofa. Vai lá e garante já aquela peça de decoração bacaninha. Link na descrição. Fato número 6. Aquaman foi banido, sem um bom motivo aparente. Dado que Aquaman é geralmente um dos principais membros da Liga da Justiça, muitos ficaram surpresos ao vê-lo totalmente ausente da Liga da Justiça Sem Limites após sua primeira temporada, até porque ele participou da versão anterior do desenho. Acontece que isso foi apenas mais um caso de política externa afetando o processo interno da produção. Aquaman foi planejado para estar em um show live action semelhante a Smallville, da série do Superboy que passava na época e começava com quem não é tão jovem assim entendeu a referência. Enfim, portanto, Aquaman foi impedido de aparecer em outras mídias, como os desenhos animados. Mas o show do Aquaman não seria retomado depois do seu piloto, o que significa que isso acabou sendo uma espécie de desperdício no geral. Fato número 5. Asa Noturna faz uma aparição furtiva. Você poderia facilmente assistir a Liga da Justiça Sem Limites inteiro todos os dias e ainda perder a aparição especial do Asa Noturna na série. Devido à proibição mencionada de apresentar muitos personagens do universo do morcego, a participação especial de Dick Grayson naturalmente teve que ser incrivelmente curta. Esse recurso foi tão curto que tem literalmente 8 segundos de duração, em um momento total de piscar e perder. No episódio Luta de Ressentimento, que é o 9º episódio da 3ª temporada, nossos heróis vislumbram Bloodhaven, uma cidade que a Asa Noturna policia. Em um panorama que mostra a área, vemos uma fileira de gárgulas, apenas para um deles se mover, fazendo você perceber que é a figura agachada de um ex-companheiro do Batman. Curiosamente, não vemos o Asa Noturna em cores, mas sim sua silhueta escurecida, o que significa que o único sinal claro de que é ele é seu estilo de cabelo característico. Bem, isso e o fato de que ele está espreitando em um telhado com o tipo de ameaça que só alguém treinado pelo Batman poderia demonstrar. Fato número 4. Houve um filme cancelado. Enquanto Liga da Justiça, Crise em Duas Terras chegava às prateleiras em fevereiro de 2010, carregava um segredo obscuro. Era baseado no roteiro de um filme anterior cancelado. Justice League World Collide, ou Liga da Justiça, Colisão de Mundos numa tradução livre, foi planejado para ser feito simultaneamente com a primeira temporada da Liga da Justiça Sem Limites, e foi planejado para tentar preencher as lacunas do que aconteceu entre a segunda temporada do desenho Liga da Justiça e o início de Sem Limites em si. Enquanto Bruce Timm, o arquiteto do universo animado da DC, afirmou que World Collide seria lançado ao público em pouco tempo, acabou sendo engavetado. Isso provavelmente se deveu à preocupação sobre a melhor forma de juntar-se ao desenho da Liga da Justiça com o posterior universo Sem Limite, já que Crise em Duas Terras usaria muito do mesmo script, mas com todas as referências ao universo animado da DC removidas. Fato número 3. Trouxe Jon Stewart de volta aos quadrinhos. Hoje em dia, quando você pensa em Lanterna Verde, provavelmente pensa na Tropa e em Hal Jordan, mas quando o desenho foi ao ar, esse não era o caso. Hal Jordan e Jon Stewart não estavam em nenhum lugar, com Kyle Rayner assumindo a liderança nas HQs. No entanto, Jon ainda participaria dos desenhos animados da Liga da Justiça, onde ganharia uma base de fãs considerável. Percebendo isso, a DC o traria de volta ao universo dos quadrinhos, onde ele ainda seria geralmente ofuscado por Jordan e Rayner, mas ele ainda teria seus momentos de glória aqui e ali. Como tal, Stewart pode ser adicionado à vasta coleção de personagens que devem suas aparições nas páginas dos quadrinhos às suas aventuras em desenhos animados, e só podemos agradecer a programa como a Liga da Justiça por isso. Fato número 2. Lex Luthor de Smallville brevemente interpretou Lex Luthor no desenho. O episódio da Liga da Justiça onde Lex Luthor e o Flash trocam de corpo brevemente é famoso entre os jovens não tão jovens assim e que acompanharam a série na época. É um dos meus preferidos, diga-se de passagem. Esse episódio é principalmente lembrado pelo momento hilário em que Luthor tenta revelar a identidade secreta do Flash olhando em um espelho ao retirar a máscara, apenas para perceber que não tem ideia a quem o rosto por baixo da máscara pertence. Melhor ainda,
Quando a dupla troca de mentes, eles não trocam dubladores, o que significa que a voz do Flash, que era do dublador Michael Rosenbaum, dublaria Luthor brevemente enquanto ele estava no corpo do velocista. A beleza é que Rosenbaum também estava interpretando Lex Luthor no programa de televisão Smallville. Isso significa que, em um episódio glorioso, Rosenbaum era tanto o rosto do vilão ao vivo, quanto a voz do arquirrival do Superman. Fato número 1. Há uma referência a Batman The Animated Series realmente sutil no epílogo. Em uma sequência deliciosamente fácil de perder, a cena final do episódio Epílogo contém Terry McGinnis espelhando perfeitamente a aparência do Homem-Morcego no primeiro episódio de The Batman The Animated Series, embora McGinnis faça a sequência ao contrário. Para aperfeiçoar esse momento obscuro, um policial chamado Terry, a bordo da aeronave, voa sobre os comentários "Você viu isso?", que também é a linha exata falada no episódio piloto de The Animated Series. Talvez seja um dos momentos mais doces do show, pois fica claro que a equipe estava espelhando carinhosamente essa cena para mostrar o quanto a adorou. Por hoje é só, jovens! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de ajudar na propagação desse conteúdo e do crescimento do canal, curtindo, assinando, clicando no sininho, comentando e compartilhando. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!